Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou contar uma história para vocês, tá? Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história muito bonita, muito legal e emocionante e que nos faz pensar, que nos faz refletir e nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre o mundo em que nós vivemos. Então eu vou contar essa história. É uma história muito boa e bem interessante. É uma história muito interessante. E que nos faz realmente nos faz refletir sobre a realidade que a gente está vivendo, sobre o mundo que nós estamos vivendo, sobre a nossa vida e nos faz refletir e pensar, nos faz pensar sobre a nossa vida e o mundo em que nós vivemos. Então, se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Deixa a opinião de vocês e veja outros vídeos, tá? Eu fiz outros vídeos também, outras histórias. Eu fiz outros vídeos contando histórias e fiz vídeos de conteúdos de gramática, de língua portuguesa e de assuntos de interessantes, de acontecimentos históricos e atuais, com minhas próprias opiniões e, e outros vídeos de curiosidades e de coisas interessantes, né, coisas educativas, né, com informações educativas, como os conteúdos de gramática, de língua portuguesa, e coisas interessantes, né, assuntos de literatura também, e coisas interessantes de curiosidades e coisas interessantes da história, né, que coisas que ninguém sabe, né, que algumas curiosidades sobre os acontecimentos históricos e acontecimentos atuais também, e o que eu apresento minhas próprias opiniões sobre esses acontecimentos. Então, vale a pena ver, né, esses vídeos. Então, veja meus outros vídeos aí, tá? E deixa a opinião de vocês também, tá? Tem outros vídeos aí, veja os outros vídeos. E, e vamos lá, vamos para a história. A história é o seguinte: o nome da história é Bravura de um Povo de Coragem. Bravura de um Povo de Coragem. Significa o seguinte: é uma história épica, tá? É um romance épico. Na verdade, é uma epopeia, tá? E só relembrando um pouquinho, epopeia é um gênero narrativo, um gênero literário narrativo. E esse gênero literário, esse gênero narrativo, ele conta uma história. E é uma história de acontecimentos heróicos. É uma história de fatos e acontecimentos, de fatos importantes da vida de uma sociedade. É uma história que conta fatos e acontecimentos importantes para uma sociedade, para um país, para uma sociedade e para uma determinada civilização, para uma sociedade, que esses fatos e acontecimentos são importantes para essa sociedade. E a história conta esses fatos e acontecimentos que são importantes para aquelas pessoas daquela sociedade, para a sociedade em geral, daquela região, daquele país, daquela civilização. Então, na história, nós temos várias epopeias. Tem a Ilíada, a Odisseia. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia é a história de Ulisses, que está voltando da Guerra de Troia, né? O Odisseu, o Ulisses. E aí mistura com acontecimentos, com elementos da mitologia grega. É bem interessante a história Ilíada e Odisseia, de Homero, da Grécia Antiga. É uma epopeia. Outra epopeia conhecida é Os Lusíadas de Camões, é, que conta a história do Vasco da Gama, que foi lá até nas Índias, tudo. E o Camões, ele exalta o povo português, né? Era um tempo das navegações, foi na época que o Brasil foi descoberto, e a América também foi descoberto. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e a América por Cristóvão Colombo. Tem outros gêneros épicos, tem O Tempo e o Vento, que conta a história da origem, o surgimento da região do Rio Grande do Sul e mostra a cultura daquele povo, a história daquele povo, né, a origem daquele povo, daquela região, e conta a história de uma família que se confunde com aquela região. A história também essa história, O Tempo e o Vento, é do Érico Veríssimo. É um gênero épico. Outro gênero épico também, outra epopeia, o gênero épico também importante, é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que fala da luta, da coragem de um povo, da luta de um povo nordestino, né? Aí já não era região sul, já na região norte, né? Do país, lá na Bahia, região norte. Foi no fim da República, né? No período de transição entre
a monarquia e a república. Tinha as pessoas que eram a favor da república e pessoas que eram a favor da monarquia. Então, e esses dois grupos, um a favor da monarquia, que depois que foi proclamada a independência do Brasil, a, o grupo a favor da monarquia queria resistir, queria que voltasse a monarquia e estava lutando para resgatar a monarquia, trazer de volta a monarquia. E outro grupo, que é o grupo, que é, na verdade é o grupo que venceu, é os republicanos. Então é um luta, é um desentendimento aí, uma guerra entre os monárquicos, entre os que a favor da monarquia, que a monarquia acabou, teve um fim, esse grupo queria trazer de volta a monarquia, e o outro queria que permanecesse a república, né, que já tinha acabado de ser decretada a república. Então, aí teve aquela guerra lá, teve o Tanque Conselheiro, teve vários filmes que contou a história da Guerra de Canudos. Então, Os Sertões conta essa história, e o escritor dessa história, Euclides da Cunha, ele era jornalista na época, era um repórter jornalista. Então, atualmente tem muitos repórteres jornalistas que são verdadeiros escritores, né? E que conta a história daquela situação, daquele fato histórico, daquele acontecimento atual que pode se tornar um acontecimento histórico importante, como vimos vários outros na história. Então, tem alguns repórteres que também são cronistas, né? E são cronistas que misturam aí a reportagem, né? O texto tem a crônica, é uma mistura entre o texto informativo, né, que traz informação, traz conhecimento, traz conteúdo de ciência, traz conhecimento, informação, é a linguagem mais padrão, a linguagem mais direta, mais objetiva e direta, e o texto narrativo, que é mais artístico, né? Mais poético, texto poético, mais expressivo, mais subjetivo, né? Mais artístico, uma linguagem mais artística, que tem até figuras de linguagem, tá? Nas produções dessas. Então os cronistas, muitos cronistas são jornalistas, né? Atualmente temos muitos jornalistas que são cronistas. E a crônica, antigamente a crônica contava a história de um acontecimento do passado, um acontecimento histórico do passado, mas atualmente a crônica ela conta a história do dia a dia, do corriqueiro, né? Do dia a dia, da rotina, do dia a dia, das coisas que acontecem no dia a dia atualmente, no momento presente atualmente. Então, teve esses dois momentos aí da crônica, né? A história do passado e a história do momento presente, que é o crônica e tempo, né? Então, e é isso. E a crônica tá entre os dois, entre o texto informativo e o texto literário. Tá? Bom, então assim, eu tenho outro escritor também importante, que é o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas. É uma história regionalista lá da região de Minas Gerais, lá no sertão, então tem a luta dos jagunços, tudo. E aí, o Grande Sertão é naquela região lá do sertão, lá é tudo, que tinha uma luta lá entre jagunços lá no sertão. E aí, aquela região lá do sertão, ele transforma a região, em vez de ser uma região determinante para a vida daquela pessoa, daqueles personagens, daquelas pessoas, ele transforma aquela região, além do ambiente em que aqueles personagens vivem ser determinante para a vida daquelas pessoas, ele coloca aquele ambiente como vamos dizer o seguinte, aquela história da ambiental, aquela história da região, daquela localidade, daquele lugar, daquela região. Faz descrição, não somente a descrição, mas ele mostra que aquele ambiente ele se torna universal, né? Por quê? Porque ele mistura, o Guimarães Rosa, ele mistura as características do ambiente, do lugar onde os personagens vivem, com a mistura as características daquela região em que os personagens vivem com os sentimentos humanos, né? Com os pensamentos humanos, sentimentos humanos, com questões psicológicas e até existenciais dos seus personagens. Então, traz questões, e além de trazer uma forma poética no texto, né? Uma forma artística mais poética. Então, fazer uma mistura entre narração e poema. E
a linguagem coloquial, né, simples dos personagens também, é uma característica importante também, marcante também na sua obra. E assim, fala de temas universais, né? O Grande Sertão Veredas ele trata de temas universais. É um gênero épico, né? O Grande Sertão Veredas é uma epopeia, é uma obra literária épica que conta a história também de, apesar de regionalista também, né? Assim como O Tempo e o Vento, o Grande Sertão Veredas é uma obra regionalista, e como O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Então, e o Guimarães Rosa criou essa obra Grande Sertão Veredas, que é muito importante, né? Que fala da luta do povo também, né? Da luta do povo, né? Por uma vida melhor, de mais qualidade. Então, traz questões, traz sentimentos, ideias dos personagens, ideias e pensamentos dos personagens, e traz os pensamentos dos personagens e os sentimentos dos personagens. E fala de várias coisas que são universais, como o medo, a alegria, a tristeza, as emoções em geral, né? E os pensamentos dos personagens, as percepções dos personagens sobre o ambiente que eles vivem e sobre tudo que existe. Bom, que é o ambiente é o ponto de partida para o universal, do local para o geral, para o universal. Então agora eu vou direto para a história. A história é Bravura do Povo de Coragem, e a história começa assim. Numa casa existia um velho, um idoso, um velho, e, e esse velho, ele é avô de uma criança, não criança não, de um jovem, de um jovem rapaz, que é o neto dele. Mora essas duas pessoas, né, nessa casa. Essa é uma casa simples, de uma cidade, uma casa simples. Então, em uma casa simples, em uma cidade, em uma casa simples de uma cidade, mora um velho e um jovem. Mora um velho e um jovem. O velho é avô do jovem, o jovem é neto do velho. E eles moram nessa casa. E nessa casa tem a biblioteca, o lugar onde guarda os livros. Um dia, esse jovem, que é neto desse velho, entrou na biblioteca e estava limpando os livros lá. E aí ele estava olhando os livros, vários livros de grandes autores, desses que eu falei para vocês, né? Esses grandes autores da literatura, esses grandes escritores da literatura. E ele estava lendo as histórias desses escritores. Até que ele encontrou um livro interessante. Ele leu, né, leu um, terminou de ler um, leu outro. E depois ele foi e limpava também os livros. Então, ele limpava e lia também. Ele aproveitava que limpava os livros e lia também um pouco de cada obra literária, de cada escritor, de cada autor. E aí ele encontrou um livro diferente que ele nunca tinha visto. Aí ele olhou assim, mas que livro estranho, diferente, que eu nunca tinha visto. E o nome do livro se chama... O nome do livro é Bravura de um Povo de Coragem. E aí tem o nome do autor. E ele leu, e ele achou interessante, né, pelo título do livro. Ele olhou o livro e viu o título do livro, e o título do livro é Bravura de um Povo de Coragem. E aí o livro conta a história, é uma história épica. Né? Ele viu que esse livro, ele tem um pouco de conhecimento de literatura, ele viu que esse livro conta a história épica. Ele achou interessante. E aí ele abriu o livro e começou a ler. Começou a ler, começou a ler, começou a ler. E aí ele viu que esse livro contava uma história de uma família. Uma família que... Ele estava lendo o livro, né? Ele começou a ler o livro. E esse livro Bravura de Povo de Coragem, né? Que conta essa história, né? Que conta essa história, a história a Bravura de Povo de Coragem. Esse é o título do livro. E ele estava lendo o livro, com que tem esse título, ele estava lendo, começou a ler. E essa história conta a história de um povo, de uma família que mora numa cidade, e ele achou muito parecido com a cidade, a descrição da cidade, ele achou muito parecida com a cidade que ele vive, ele, o avô dele vive. Ele olhou assim, que interessante, a descrição dessa cidade que está nesse livro é muito parecida com a cidade onde eu moro, com meu avô. Aí ele começou a ler, e vi que contava a história de uma família. E aí essa família, as características dessa família eram parecidas com a família dele. Ah, não, esse personagem parece com o meu avô. Esse já parece com o meu bisavô. E ele foi pensando, ele foi percebendo que as características do ambiente, do lugar, da história, eram as mesmas do lugar onde ele mora. As características dos personagens eram as mesmas das pessoas da família dele. E ele achou interessante. Peraí, eu vou falar com o meu avô, para ele me explicar sobre isso. Ele pegou o livro e mostrou para o avô. Aí o avô dele falou o seguinte, meu neto, meu filho, meu neto,
Esse livro eu escrevi. Eu sou o autor desse livro, eu sou o escritor desse livro, eu escrevi. E eu escrevi quando eu era jovem, quando eu tinha sua idade, eu escrevi esse livro. Esse livro conta a história da nossa família, a nossa família. Aí ele olhou assim, pá, por isso que eu achei interessante, avô. Avô, por isso que eu achei interessante, avô. Porque é muito parecido. As pessoas parecem com meu avô, com meu pai, com meus primos, com meus tios, com meus parentes, com meus parentes da nossa família, né, com os parentes da nossa família. Eu achei muito parecida a descrição dos personagens. Os personagens são muito parecidos, a descrição dos personagens são parecidas com a nossa família, né? As características são muito, as características dos personagens são parecidas com as características da nossa família. E a região também, as características da cidade também muito parecida com as características da nossa cidade, né? Muito parecido. E ele foi realmente, esse livro conta a história da nossa família. Conta a história da nossa família, da nossa região, da nossa cidade. Além de contar a história da nossa família, conta também a história da nossa cidade e também do nosso país em que nós vivemos. E aí ele começou a contar a história. "Ah, você quer ouvir a história?" Ele perguntou que sim, quero ouvir. Aí ele começou a história. O avô começou a contar a história para o neto. Ele pegou o livro e leu o livro, começou a ler o livro e começou a contar a história. Ele lendo o livro, né, ele começou a contar a história para o seu neto. E a história começa assim. Existia, há muito tempo atrás, era uma família, a história de uma família de um país, de uma região, de um país que tem a idade de 500 anos. Então esse país é um país de dimensões continentais, de grandes dimensões territoriais. E é um país enorme, grande, em sentido de extensão territorial, tem uma extensão territorial muito grande, de dimensões continentais, de grandes dimensões territoriais, e, começa não existia nada naquele país, não existia nada, somente índios, índios e floresta, somente isso. Um dia esse país foi invadido por um povo de outro país mais desenvolvido. Esse povo invadiu esse país, derrubou as florestas, as árvores, tudo invadiu e começou a colonizar aquele país. Decidiu o seguinte: viemos aqui para ficar. Aí esse povo invadiu aquele território, aquela região daquele país, e esse povo invadiu aquele país, destruiu tudo, as florestas, tudo, e começou a ocupar, fazer ocupação, começou a ocupar aquele país, e aí esse povo com o tempo foi aumentando, a população desse povo invasor começou aumentando, então o povo daquele país começou com a invasão de um outro povo, e aí e também com o povo que já existia, que eram os índios. Então formou esse povo, o casamento do povo, do povo invasor que entrou, invadiu aquele país, com aqueles que já estavam, que eram os índios, aí resultou nesse povo novo que começou a nascer. A mistura dessas duas raças começou a nascer. E esse povo, com o tempo, foi crescendo, né? Foi criando cidades, e a população começou a aumentar, com o tempo começou a aumentar, os problemas também começaram a aumentar. E assim, a família atual que mora nessa cidade atual é uma família pobre, mora numa periferia de uma grande cidade que é a capital desse país, que tá na história desse livro. Então, aquele povo lá começou, a origem daquele povo começou com a invasão de um ou outro povo, e esse povo começou a dominar, chegou e disse o seguinte, pegou a bandeira lá daquele país lá e colocou lá naquele território e disse assim, agora esse território é nosso. E com a bandeira daquele país, do país invasor. E aí ele começou a dominar. Então teve a dominação de mais de 100 anos daquela região. E aí é o rei, né? Aquele povo invasor colocou o rei deles lá, trouxe de lá para cá, para esse país, e ele começou a dominar, então, e tinha a constituição daquele país, era a constituição do povo invasor. E aí as regras tinha que obedecer as regras desse povo invasor. O povo nativo, o povo original, que é o povo que começou a surgir dessa colonização, né, entre o povo invasor e o povo
essa mistura do povo invasor com o povo que já estava, começou a surgir esse novo povo, e esse povo estava insatisfeito com esse rei que estava lá, que foi colocado pelo povo invasor. O povo invasor colocou o rei deles lá, nesse território que foi invadido por eles, e disse assim: agora esse é nosso rei, esse rei vai dominar e pronto, acabou, vai ter que obedecer o que o rei mandar. E aí o povo, insatisfeito com a dominação de mais de 100 anos, com aquele rei, o povo, com aquela invasão, né, com aquela política dos invasores, que tinha que obedecer àquela política dos invasores, né, as regras deles, né, o povo expulsou aqueles invasores. E aqueles invasores foram expulsos. E o rei foi retirado do poder. Aí depois, com o tempo, aí o avô do neto estava contando a história do avô dele, que é um tempo da origem do país, que era um tempo da colonização, das invasões, da invasão do povo de outro país. E ele falou assim: meu avô, ele sofreu muito, passou por muita dificuldade, porque ele também participou o avô desse avô do menino, desse avô desse rapaz que está contando a história para ele, e o avô dele participou da expulsão do povo invasor. E aí esse povo invasor foi expulso. E aí eles criaram uma nova constituição, que é a primeira constituição daquele país, com aquela nova política. E nessa constituição daquele país estabeleceu não a monarquia, mas um regime republicano, democrático. Esse regime republicano e democrático, essa nova política que foi criada por essa nova constituição, esse livro de leis, essa constituição criada pelo próprio povo. Essa constituição foi criada pelo próprio povo daquele país, e estabelecia novas regras e dava mais liberdade para as pessoas, tudo, né? As pessoas não tinham mais que viver presas ilimitadas pelas ordens de um rei, de um povo invasor de outro lugar. Tinha as eleições, o povo começava a votar, então o povo escolhia quem mandava nele. Então era o presidente, e o povo votava e esse presidente era eleito. A república, né? Começou o regime republicano, a república. E no sistema democrático, em que as pessoas têm mais liberdade, né? E as pessoas não eram dominadas, como era dominado pelos reis, mas tinham a liberdade de se expressar, de pensar e tudo. E esse regime democrático, né? Ele foi indo, o povo começou vamos dizer assim, o povo começou a ter, vamos dizer assim, um alívio, né? Começou a respirar, começou a ter um alívio daquela sofrimento que passou naquela época, né? Começou a ter a mais esperança, né, de uma vida melhor. Aí, sim, o povo batalhador, tudo, né? Apesar de toda a pobreza que eles estavam vivendo, mas continuava sempre na luta, na batalha, na luta, né? Eles estavam trabalhando. E esse povo começou a trabalhar para ajudar na construção dessa cidade que se tornou a capital desse país, e também ajudou na construção do país, né? Ajudou, além de ajudar esse povo, além de ajudar na construção dessa cidade que se tornou a capital do país, que depois ele começou a viver na periferia desse país. Esse povo também ajudou no desenvolvimento do país. Então ajudou na construção da capital do país, também ajudou no desenvolvimento do país. Com o tempo, depois os presidentes foram eleitos e tinham um mandato definido, tudo, os políticos estavam obedecendo. Mas depois, com o tempo, os políticos começaram a ser corruptos. Começaram a ter casos de corrupção e tudo. Quando entrou o regime democrático no país, aí já era o pai do avô do menino, que o avô já tinha morrido. Então já estava vivo o pai do avô, e o pai do avô do menino participou dos primeiros anos, dos primeiros tempos do regime democrático, republicano democrático, e da nova política do país, e ajudou também na criação da cidade e no desenvolvimento do país, o pai do avô do menino, do avô do rapaz. E assim, aí o país estava começando a se desenvolver, a nação, o país estava começando a se desenvolver, já tinha se libertado do povo invasor, da dominação do povo invasor, já estava livre, independente, e estava começando a crescer, se desenvolver. E aí, quando os políticos estavam respeitando o tempo, né, de permanência no poder, o povo começou a surgir as pequenas cidades pobres,
as pequenas cidades pobres que formavam a periferia, que se instalou, que a periferia que começou a crescer, que começou a surgir e crescer ao redor da cidade, da cidade que é a capital do país. E assim, a capital, ela tinha poucas pessoas. A maioria das pessoas estavam na periferia, que é a região mais pobre. Então a capital era rica, enquanto a capital era rica, em que na capital viviam os políticos, os grandes poderosos, e eram ricos e poderosos, e viviam naquela capital, e os grandes poderosos que tinham muito dinheiro se tornavam políticos também. E aí aquela região pobre da periferia era esquecida pelos aqueles poderosos daquela capital, daquela grande cidade que é a capital daquele país. Então, e eles só iam naquela periferia para pedir voto, e às vezes ele comprava voto e dizia assim, não, vota em mim. Isso o político famoso, o político rico que mora na capital, né, na grande cidade que é a capital do país. E aí esse político rico e poderoso e rico, que mora na grande cidade, que é a capital do país, ele chegava na periferia, que ficava perto da grande cidade, que tem a maioria de população, chegava a pedir voto, porque sabe que a maioria dos eleitores estão lá na periferia, né? Lá na região pobre. Então ele chegava, pedia voto e dizia assim, vota em mim, que ele não só prometia, né, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para você. Não, ele dava comida, dava arroz, feijão, dava biscoito, dava fruta, dava comida. E aí esses políticos davam comida, compravam voto do povo. Então, pelo voto, os políticos davam comida para o povo, o político comprava voto e o povo votava naquele político. E aí ele, para ele permanecer no poder, pediu apoio do povo, dando mais comida para o povo. Aí não, vou dar mais, distribuir mais comida. Então você precisa trabalhar, não, que o governo está dando tudo para você, então eu estou sustentando, e o povo sendo sustentado por aquele político. E aí colocava ele lá em cima, nas alturas. Não, tal político, ele, né? Aí ele se tornou governador, presidente. Os políticos se reuniram e fizeram esse sistema de compra de votos. E esses grupos políticos, esses grupos de pessoas poderosas que compravam voto do povo, o povo não tinha como escapar. Então o político comprava voto e o do povo mais pobre, humilde, e que sempre trabalhou e sempre trabalha para ter uma condição de sobrevivência, né, para uma sobrevivência melhor. E aí votava naquele político, e esse político se tornava poderoso e tudo, e aí ele se reelegia. Para ganhar novamente um voto, ele comprava o voto de novo para se permanecer no poder, para se perpetuar no poder, para permanecer no poder, e comprava voto. E durante o poder começava, vamos dizer assim, se tornava corrupto. E teve até um deles que se tornou ditador, um desses políticos se tornou ditador e não quis sair do poder. Porque no começo não existia compra de voto, era um político voto, ele não comprava voto, né, pedia o voto das pessoas, isso no começo da democracia daquele país. Pedia o voto das pessoas, as pessoas votavam livremente, ele não pedia voto, assim, ele pedia o voto, mas não comprava o voto. Somente prometia, eu vou fazer tal coisa, vote em mim que eu vou fazer tal coisa, e não comprava voto, não dava nada em troca do voto. Não dava comida em troca do voto, não fazia isso. Os primeiros políticos. E aí eles respeitavam o período de mandato, terminou o tempo dele e ia embora, e aí chegava o outro, e o outro obedecia também as regras, né, das leis daquela região, daquele país, em que vive esse povo, batalhador, lutador. E assim, mas teve uma época que teve o primeiro político que começou a comprar voto, e aí pronto, esse político começou a comprar voto e se tornou ditador. E aí falou assim, agora não sai do poder, vou ser ditador. Se tornou ditador e ficou mais de 20 anos no poder, esse ditador. Ficou mais de 20 anos no poder, quase 30 anos no poder. Mais de 20 anos, quase 30 anos. E aí foi na época do avô, né? Do avô do menino, né? Que ele era jovem, então ele viu esse político se tornar ditador. E ele falou assim pro filho dele, pro neto dele, é uma coisa muito triste, né? O político se tornar ditador. E eram desonestos, os políticos começaram a ser desonestos e corruptos, começou a corrupção. E aí esse ditador voltou, esse
presidente que se tornou ditador, esse político que se tornou presidente, que se tornou ditador, ele pediu o apoio do povo, né? Comprava o voto do povo, não só o voto, né? Mas comprava o apoio do povo para permanecer no poder. Mas chegou uma época que ele mesmo não saiu do poder. Ele ficou no poder, não precisou mais comprar voto e nada disso, porque ele ficou lá com o apoio do povo. E começou a dominar o povo. Dominar. E começou a agir igual o rei, aquele mesmo rei lá do tempo da invasão, do povo invasor lá, daquele rei, no início do surgimento do país, ele começou a agir como ele. E ficou pior, porque ele começou a agir como ele e fez coisas pior, criou as próprias leis dele, então, e virou uma lei virou uma ditadura, ele virou um ditador, então as pessoas não tinham mais liberdade, começaram a viver presas e tudo. E esse avô do menino, ele lutou pela volta da democracia. Lutou, batalhou e lutou e conseguiu trazer de volta a democracia para o seu país, para o seu povo. Junto com os outros, ele lutou. Então ele diz assim, nós nos unimos para tirar aquele ditador e trazer de volta a democracia, o sistema republicano democrático, que como estava antes, e com honestidade, com ética, com honestidade, sem corrupção, nada. E aí, alguns anos depois que o ditador saiu do poder, né, eles tiraram o ditador, que o povo se reuniu, assim como o povo se reuniu para tirar o rei do poder, o povo também novamente se reuniu para tirar o ditador do poder, que ele era presidente do sistema republicano, democrático, mas todo ditador, então o povo se reuniu novamente para tirar o ditador do poder e tirou o ditador do poder. E o avô, ele participou, o avô do rapaz participou da volta da democracia. Bom, aí voltou a democracia. A democracia já aí era o filho do avô, né? É o pai do rapaz, que participou da volta da democracia. Assim, ele participou da derrubada do ditador, o avô do rapaz participou da derrubada do ditador, tirou o ditador, junto com com outras pessoas, se uniu, o povo se reuniu e tirou o ditador do poder.